Olá, galera! Este é o canal Matematicando com o professor Henrique Martins. Nesta aula, estudaremos sobre o conceito de sequência numérica e figurativa. Sequência numérica é todo conjunto ou grupo no qual seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Aqui nós temos alguns componentes para que exista uma sequência numérica ou figurativa. Primeira coisa, você vai identificar a questão da regularidade. O que é esta regularidade? É a ordem de formação de uma determinada sequência. E o padrão é o termo que se repete. O termo que se repete nós chamamos de padrão ou razão. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de sequências numéricas. Na letra A, nós temos sequência de números pares positivos. Ou seja, esta sequência é uma sequência que trará a representação de alguns números pares positivos. N de números é igual. Qual é a sequência? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aqui nós temos 3 pontinhos. Por que esses 3 pontinhos? Porque neste caso, esta sequência, ela é uma sequência de números pares, só que os números pares eles são imensuráveis, ou seja, você tem infinitos números aqui no campo positivo. Na letra B, eu tenho uma sequência de números ímpares positivos. Quais são os números ímpares positivos? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e os 3 pontinhos. Da mesma forma que aqui, na sequência de números pares, os números são imensuráveis, aqui também, na sequência de números ímpares, também estes números serão imensuráveis. Ou seja, você tem infinitos números no campo positivo de acordo com esta sequência. E óbvio que como a sequência de números ímpares positivos, nós estamos trabalhando no campo positivo, mas nós também poderemos ter uma sequência de números ímpares no campo negativo. Letra C, eu trago para vocês uma sequência de números primos. Mas o que são os números primos? São aqueles números que possuem somente 2 divisores. Quais são esses 2 divisores? É o 1 e ele próprio. Por exemplo, o número 2 ele é um número primo. Por que ele é um número primo? Porque ele possui 2 divisores, o número 1 e o próprio 2. Aqui eu trago, então, esta sequência de números primos. 2, 5, 7, 11, 13, 17 e nós temos os 3 pontinhos. Estes 3 pontinhos significa que nós teremos uma sequência destes números primos. Assim como as outras 2 sequências, nós também trabalhamos que os números são imensuráveis, aqui também nós teremos infinitos números depois desse 17. Descobrindo números de uma sequência. Aqui nós temos uma sequência dos números pares positivo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E ele pede que você descubra qual será o próximo número a ser escrito aqui. Vamos analisar esta situação? Veja, como nós obtivemos o 2? O 2, ele pertence à primeira posição. Então, nós conseguimos esse 2 da seguinte maneira. 2 vezes 1, 2. O 4, ele pertence à segunda posição. Como nós conseguimos esse 4? 2 vezes 2, 4.
O 6, ele pertence à terceira posição. 2 vezes 3, 6. O 8, ele pertence à quarta posição. 2 vezes 4, 8. O 10, ele pertence à quinta posição. 2 vezes 5, 10. O 12, ele pertence à sexta posição. E assim sucessivamente. Vejam, se você observar, aqui nesta sequência, nós temos uma razão igual a 2. O que é esta razão? É a diferença do 4 para o 2, vai dar 2 elementos. Do 6 para o 4, essa diferença também dará 2. Do 8 para o 6, 2. Do 10 para o 8, ou do 8 para o 10, também 2 elementos. Do 10 para o 12, 2 elementos. E do 14 para o 12, também 2 elementos. Ou seja, nós conseguimos descobrir que aqui o padrão desta sequência é 2. Ou seja, a razão dessa sequência é 2. Se a razão é 2, para você descobrir qualquer valor desta sequência, basta você pegar a razão, que é 2, e multiplicar pela posição em que você quer descobrir. Por exemplo, nesse caso, nós queremos descobrir qual vai ser o número que vai ocupar qual a posição. Se aqui é a sexta, aqui é a sétima, aqui a oitava, aqui a nona, aqui a décima, e o próximo será quem? A 11ª posição. Como nós faremos isso? Basta você multiplicar a razão, que é 2, vezes a posição, que é 11. 2 vezes 11 equivale a 22. Se está aumentando de 2 em 2, significa que você descobriu o valor da razão, que é 2, e se você tirar a prova real, automaticamente descobrirá que esta sequência é uma sequência de números pares, sempre somando de 2 em 2. Mantendo a regularidade, quantos quadrados teremos no suporte que ocupará a 10ª posição? Vejam, aqui nós temos alguns suportes com uma certa quantidade de quadrados em cada um. No primeiro suporte, nós temos 3 quadrados. No segundo suporte, nós temos 5 quadrados. E no terceiro suporte, nós temos 7 quadrados. A pergunta é, mantendo esta regularidade, quantos quadrados nós teremos lá no suporte que ocupará a 10ª posição? Quantos quadrados nós teremos? Vejam, se no primeiro nós temos 3, no segundo nós temos 5 e no terceiro nós temos 7, primeiro eu preciso descobrir qual é a razão dessa sequência. De quanto foi o aumento do primeiro suporte para o segundo suporte em número de quadrados? Aqui nós tínhamos 3, aqui nós temos 5. Houve um aumento de 2 quadrados. Desse suporte para o outro, houve um aumento também de 2 quadrados. Ou seja, a razão vale 2 neste caso aqui. E para descobrir quantos quadrados nós teremos no suporte que ocupará a 10ª posição, daria para fazer adicionando sempre 2 quadrados em cada suporte seguinte. Mas tem um problema sério. Por quê? Porque se ele pedisse quantos quadrados nós teremos no suporte que ocupará a posição de número 100, ficaremos somando isso de 2 em 2,
não demanda muito tempo, então tem uma estratégia de resolução. Qual é a estratégia de resolução? Vejam, o A10 significa que o suporte que ocupará a 10ª posição terá a certa quantidade de quadrados. Quais são estes números de quadrados? Primeiro, você escreve A10, ou seja, o suporte que ocupará a 10ª posição terá o valor do primeiro elemento, ou seja, quantos quadrados nós temos no primeiro elemento? 3 quadrados. Mais a razão. Qual é a razão? Aqui está tendo um aumento de 2 quadrados de uma posição para outra, ou de um suporte para o outro. Então, a razão é 2, vezes a posição do suporte que nós queremos calcular. Qual é a posição? 10. 10 menos 1. Por que 1? Porque nós precisamos tirar o primeiro elemento, ou seja, o primeiro suporte, que já está aqui na expressão. Agora, basta você resolver. 3 mais 2 vezes 10 menos 1, que vale 9. Neste caso, não posso pegar o 3 e somar com 2. Primeiro, nós resolveremos sempre a multiplicação. Ficará 3 mais 2 vezes 9, 18. 3 mais 18 vale 21. Ou seja, o suporte que ocupará a 10ª posição, ele também conterá, com certeza, 21 quadrados. Sequência de figuras. Aqui nós temos uma sequência de figuras em que vai tratar de algumas situações de sequências com figuras. Neste caso, nós temos que a figura que ocupa a primeira posição, ela é um quadrado com um triângulo inscrito. E observe o posicionamento deste triângulo. Na segunda, também um quadrado com um triângulo, mas este triângulo ele mudou seu posicionamento. Na terceira, também um quadrado com um triângulo, só que este triângulo novamente mudou seu posicionamento. Na quarta, um quadrado com um triângulo inscrito que também acabou mudando o seu posicionamento. E na quinta, um quadrado com um triângulo, só que este triângulo ele não está colorido, ele não está achurado, em que ele manteve um certo posicionamento da primeira figura, mas o que difere é que aqui esta figura está colorida e nesta figura o triângulo não está colorido. Na sexta posição, nós temos um quadrado com um triângulo inscrito, em que ele mantém o posicionamento da primeira figura. Além de manter o posicionamento, ele mantém todas as características. Ou seja, você tem uma sequência em que a primeira figura é diferente da segunda, que é diferente da terceira, que é diferente da quarta e que é diferente da quinta por alguma razão. E esta razão é em que esta não está colorida. Na sexta figura, começará a repetir. A sexta figura será igual à primeira. A sétima será igual à segunda. A oitava será igual à terceira. E assim sucessivamente. Baseado nisso, nós temos a seguinte pergunta. Qual será a figura que ocupará a posição de número 169? Qual será esta figura? Como eu faço para resolver esse exercício? Basta você pegar o 169, que é a posição que nós queremos achar, e dividir aqui pela quantidade de figuras que você tem antes da repetição. Então, pego 169 e divido por 5, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 figuras. A partir daí, começou a repetir. 169 dividido por 5
você terá 3 vezes 5, 15, 16 menos 15, 1, desce o 9. Nós teremos agora 19. 19 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. 19 menos 15, 4. Ou seja, aqui nós temos um resto igual a 4. Para fazermos a solução desta situação, basta usar a teoria dos restos. Neste caso, interessará somente este 4. O 4 significa que a figura que irá ocupar a posição de número 169 será a quarta figura. Primeira, segunda, terceira, quarta. Qual será a figura? Esta será a figura que irá ocupar a posição de número 169. Contextualização. Aqui eu apresento para vocês um exercício contextualizado. Vejam, hoje é quarta-feira. O aniversário de Yasmin será daqui a 90 dias. Qual dia da semana cairá seu aniversário? Para resolver este exercício, utilizaremos alguns conceitos básicos da matemática. Vejam, primeiro, nós sabemos que hoje é quarta-feira. Esse é um dado importante para que eu possa guardar. Quarta-feira. Quarta-feira. Depois, um outro dado que nós temos, 90 dias. 90 dias. Como nós faremos para resolver esse exercício? Nós sabemos que a semana tem 7 dias. Se a semana tem 7 dias e ela fará aniversário daqui a 90 dias, basta você pegar o 90 e dividir por 7. Por que 7, professor? Porque a semana tem 7 dias. 9 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. 9 menos 7, 2. Você vai descer esse zero. 20 dividido por 7, 2. 2 vezes 7, 14. 20 menos 14, 6. Vejam, o valor que nos interessa é o resto. Sobraram 6. Basta você pegar a quarta-feira, que foi mencionada no exercício, e adicionar 6 dias depois. Então, nós faremos, se hoje é quarta, adicionarei 6 dias. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Observem, quinta 1, sexta 2, sábado 3, domingo 4, segunda 5, terça 6. Ou seja, qual será o dia da semana em que cairá o aniversário da Yasmin? Com certeza será na terça-feira. Então a Yasmin fará o aniversário na terça-feira. Aqui eu trouxe ao lado uma tabela em que coloquei de maneira organizada os dias da semana. Nós não poderemos utilizar esta tabela porque no exercício ele disse que era para você considerar a partir de quarta-feira. Correto? Se você gostou desta aula, se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe.